Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Saúde em Debate aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Meu nome é Rodrigo Pérez, eu sou um dos cirurgiões do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo aqui do Hospital Oswaldo Cruz. E hoje eu tenho como convidados o Dr. Tiago Jorge, que é especialista em oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e o Dr. Guilherme Pagim São Julião, que também é cirurgião do aparelho digestivo do Centro Especializado em Aparelho Digestivo aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E hoje, então, nós vamos falar sobre alguns mitos e tabus no câncer coloretal. Bem-vindo, Tiago. Bem-vindos, Tiago e Guilherme. Eu vou começar pelo Guilherme a fazer uma pergunta, Guilherme, que é frequente as pessoas perguntarem para a gente como que eu descubro, quais são as formas que eu posso descobrir se eu tenho ou não tenho câncer do intestino. Fala para a gente. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Hospital Oswaldo Cruz, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. Então, a gente se depara com isso nas rodas de conversa familiares, com os amigos. Todo mundo tem essa dúvida e é uma dúvida muito pertinente. Então, o exame ideal para diagnosticar o tumor do intestino, o tumor coloretal, é o exame de colonoscopia. O exame de colonoscopia, ele é um exame parecido com uma endoscopia, para quem não conhece, só que ele é feito justamente para olhar o intestino. Então, o paciente ele faz uma lavagem do intestino no dia do exame ou no dia anterior, toma inúmeros laxantes para ficar com o intestino bastante limpo, e então toma uma sedação. Esse exame geralmente é feito no hospital, mas tem algumas clínicas que também fazem esse exame. Toma sedação, não vê nada, então o médico coloca uma câmera com um aparelho bem fino que introduz pelo ânus e vai olhando todo o intestino e assim consegue identificar o tumor do intestino, quando há, consegue garantir que não há tumor do intestino e consegue identificar lesões bem pequenas que são pólipos, que são lesões benignas, que na maior parte das vezes pode ser retirado pelo próprio exame de colonoscopia, e que dessa forma ajuda a prevenir, porque se essa lesão não é tratada, ela ao longo dos anos pode eventualmente virar um câncer. Então, o melhor exame é a colonoscopia para descobrir o câncer do intestino. Deixa eu aproveitar que você está falando, Guilherme, e perguntar. As pessoas têm bastante medo de fazer esse exame. Já normalmente é um exame incômodo. Eu queria que você explicasse para as pessoas quais são os incômodos desse exame. E muita gente agora, nessa época aí dessa pandemia do Covid, acabou deixando para depois esse exame. A gente, quando tem um problema, a gente deixa os exames mais incômodos para depois. Eu queria que você explicasse sobre os incômodos do exame e como que as pessoas devem encarar o assunto da pandemia com a necessidade de fazer esse exame. Então, um incômodo que as pessoas normalmente têm medo desse exame é o fato justamente de introduzir um aparelho pelo ânus para examinar o intestino. E o que a maior parte das pessoas aí sentado do outro lado da telinha vai se espantar é que a grande maior parte, ou quase totalidade dos pacientes, não reclamam disso, porque eles estão sob sedação e nem percebem que esse tipo de procedimento está sendo realizado. O que de fato eles reclamam como incômodo desse exame é o preparo intestinal. Então, são os laxantes que tem que tomar na véspera, que causam uma diarreia bastante intensa, justamente para deixar o intestino bem limpo e permitir que o exame seja feito com uma maior precisão. Postergar esse exame é algo que tem que ser muito ponderado aí. É lógico que na pandemia a gente tem que seguir as recomendações de ficar em casa, mas a gente não pode descuidar de outra da saúde, dos outros problemas fora a pandemia. Então, o exame de colonoscopia ele pode ser realizado em dois cenários principalmente. Naqueles pacientes que não sentem nada, que são os que a gente chama de assintomático, então é um paciente que é, é uma pessoa que não está doente, não está sentindo absolutamente nada, e nesses casos a gente faz o exame de forma preventiva, de rastreamento, para procurar se há alguma coisa. Nesses casos, a gente pode sim eventualmente postergar uns 6 meses, um ano para fazer o exame.
Mas, por outro lado, tem aqueles pacientes que são os pacientes que estão com algum sintoma. E aí, entre esses sintomas, eu chamo a atenção principalmente para o sangramento intestinal e para o intestino que está funcionando de uma forma diferente do que ele funcionava. Ou seja, alguém que está com uma diarreia que nunca teve ou com uma prisão de ventre que nunca teve. Essas pessoas, elas têm que fazer o exame para fazer diagnóstico. Não estou dizendo que ter isso é igual ter um tumor, mas pode sim ser um tumor. Então, esse exame não deve ser postergado por conta da pandemia. Ele deve ser realizado para investigar o sintoma, porque se eventualmente for um tumor, o diagnóstico mais precoce aumenta a chance de curar esse tumor. Ótimo. Lembrando também, acho que é importante o pessoal saber que os hospitais e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz já têm fluxos bem estabelecidos de pacientes para que a gente possa fazer com segurança esse exame em pacientes que não tenham suspeita de Covid, com nenhum risco praticamente da pessoa adquirir o Covid durante o exame. Vou aproveitar o Dr. Tiago, que é o nosso oncologista aí de plantão hoje na nossa live. Tiago, será que você pode explicar para o pessoal como é que a gente poderia prevenir? Existe a possibilidade da prevenção no câncer do intestino? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui podendo conversar com vocês também. E sim, câncer de intestino tem prevenção. A gente pode definir em duas prevenções, basicamente. Eu chamaria a prevenção que todos nós devemos fazer e a prevenção que algumas populações devem fazer. E o que eu chamaria a prevenção que todos nós devemos fazer é o que a gente chama de prevenção primária, que é basicamente, sabemos que o câncer de intestino tem a ver com dietas ricas em enlatados, embutidos, defumados. A gente sabe que câncer de intestino tem a ver com ingesta de carne vermelha. A gente sabe que câncer de intestino tem a ver com diminuição da ingesta de fibras, frutas, verduras, legumes. A gente sabe que câncer de intestino tem a ver com sedentarismo. Então, aquela máxima que todo mundo sabe, que vida saudável é vida fazendo exercício, vida em pé, andando, o menos sedentário possível, comendo o maior número de legumes, vegetais, alimentos integrais, não fumando e não bebendo, é uma máxima que vale sim para prevenir câncer de intestino. Mas mesmo assim, a gente sabe que é um tumor muito comum pelo estilo de vida, principalmente ocidental. E eu digo principalmente ocidental, porque antes a gente quase não via câncer de intestino no Japão, por exemplo, devido aos hábitos, e agora cada vez mais a gente vê com as redes fast food e assim por diante. Existe a prevenção de populações específicas, e a gente sabe que o câncer de intestino é muito mais comum a partir da 6ª década de vida. Mais recentemente, a gente também está vendo bastante casos de câncer de intestino em pacientes mais jovens. Infelizmente, a gente não sabe dizer ainda o porquê. Então, pacientes, e como o Dr. Guilherme expôs muito bem, que têm sintomas, independente da idade, eles devem fazer a colonoscopia. Pacientes sem sintomas, mesmo que eles não tenham nada muito específico, a partir dos 45 anos a gente indica a primeira colonoscopia. De novo, porque é tão comum o câncer de intestino na nossa população e da maneira como a gente vive hoje no estilo de vida, que o câncer de intestino, quando pego, ou numa fase de pólipo ainda, ou numa fase extremamente precoce, ele é passível de cura na grande maioria das vezes. Então, literalmente, colonoscopia e prevenção com colonoscopia salvam vidas, diferente de algumas outras prevenções que a gente não sabe muito bem o quanto elas são benéficas ou não. Tá bom. Foi ótimo, Tiago. Deixa eu fazer uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, o pessoal está perguntando aqui, a Ângela Campos acabou de fazer uma pergunta, se os pacientes que têm menor frequência de evacuação, portanto, são constipados ou têm dificuldade para ir ao banheiro, se eles são um fator de risco para o câncer de intestino e se esses são os pacientes que precisam fazer colonoscopia. E na sequência eu vou abordar o assunto da diverticulite, mas responde isso primeiro, por favor. Ângela, é uma ótima pergunta. E a verdade é que isso por si só, o intestino preso, ir poucas vezes ao banheiro, não é um fator de risco para ter um tumor do intestino e não é por si só uma necessidade de fazer o exame de colonoscopia. O que deve chamar a atenção de todo mundo é quando o seu intestino muda. Então, uma pessoa que sempre teve o intestino preso
ir ao banheiro uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 3 dias, e de repente começa a ter muita diarreia, esse paciente me preocupa, esse paciente tem sim que fazer o exame. E o inverso também é válido, aquele paciente que costuma evacuar 2 vezes por dia, ou até 3 vezes por dia, e de repente ele passa a ter o intestino preso, ele passa a evacuar só a cada 2 dias, a cada 3 dias, esse paciente tem que fazer o exame sim, porque houve uma mudança do hábito do intestino. Então, tanto o intestino preso quanto o intestino solto não é por si só uma necessidade, uma indicação de fazer o exame, um risco de ter o tumor. O que deve chamar a atenção de todo mundo é quando o intestino muda. Aquele intestino que era um reloginho, cada um com o seu relógio, e ele mudou o relógio, ele mudou a forma como ele funciona. Aí sim é uma indicação de fazer o exame. Então, você já acabou respondendo um pouco também para a Sidney e a Regina quais são os sintomas. Então, você já falou na resposta anterior, sangramento, agora você falou da mudança do hábito intestinal das pessoas, tá certo? Anemia, as pessoas que têm anemia, que estão investigando um quadro de anemia, também devem fazer investigação através de colonoscopia, mas o pessoal está perguntando, e aqui eu estou repetindo a pergunta da Mari Zaragoza e também da Luísa Morassuti, a questão da diverticulite. Então, vamos aproveitar essa pergunta delas para a gente esclarecer de uma vez por todas. Guilherme, a diverticulite tem a ver com câncer do intestino, número 1, e número 2, quando a gente tira um pedaço do intestino, seja por câncer, seja por diverticulite, o que isso muda na vida do paciente? Essa é uma pergunta muito comum. Obrigado aí pela pergunta, Mari e Luísa. A diverticulite, ela é uma outra doença do intestino. Ela é uma doença completamente benigna. Ela é uma doença que não tem nenhuma correlação com câncer, não aumenta o risco de ter câncer, não vira câncer. Os divertículos, eles estão relacionados com o envelhecimento do intestino. Então, o intestino, ao longo dos anos, ele vai ficando mais fraco em alguns pontos e formam bolsinhas, saculações, que podem eventualmente sangrar ou inflamar. Isso é uma doença totalmente benigna e, como eu disse, não tem nenhuma correlação com o câncer. Pessoas que têm divertículos ou antigamente se dizia que não podia comer sementes. Hoje em dia a gente sabe que isso daí é mais um mito do que uma verdade. Então, a não ingesta de sementes não evita crises de diverticulite e não está relacionado com crise de diverticulite. E da mesma forma, pessoas que já tiveram que retirar um pedaço do intestino, seja por um câncer, seja por conta de uma diverticulite, também não tem nenhuma restrição do ponto de vista alimentar. Então, essas pessoas vivem como qualquer outra, podem se alimentar normalmente de qualquer tipo de alimento. O que habitualmente acontece depois de ressecar um pedaço do intestino é que aí sim o hábito intestinal vai mudar um pouco do que era antes, porque a gente tirou um pedaço do intestino. Mas isso não deve interferir, ou normalmente não interfere, no tipo de alimento que a pessoa pode comer. Tá bom. Obrigado, Guilherme. Eu vou aproveitar e perguntar para o Tiago. Tiago, tenho certeza que o pessoal está perguntando em casa por que tem um oncologista nessa live de câncer do intestino. Quer dizer, se eu tiver um câncer do intestino, número 1, eu vou precisar fazer quimioterapia? Número 2, essa quimioterapia é das pesadas de cair cabelo ou é uma quimioterapia mais suave? Eu tenho certeza que o pessoal quer saber isso. O oncologista está presente, primeiramente, para a gente poder exemplificar como deve ser tratado o câncer coloretal. O câncer coloretal nunca é tratado por um médico só, ele é sempre passível de uma discussão chamada multidisciplinar. Cirurgiões, oncologistas, muitas vezes radioterapeutas, dependendo da localização do câncer, e de preferência uma equipe multidisciplinar, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e assim por diante. Eu acho que esse é um exemplo de como deve ser tratado. Não é todo câncer que necessita de tratamento com quimioterapia. Basicamente, o tumor de intestino, quanto mais precoce, a cirurgia isoladamente é curativa na grande maioria das vezes. Mas algumas das vezes esse tumor ele é diagnosticado em fases um pouco mais avançadas. E o que eu digo como avançadas? Como se ele estivesse pegando quase toda a parede do intestino,
se ele estiver pegando os gânglios, ou chamados linfonodos, aquelas ínguas que a gente tem no corpo todo, a gente também tem elas perto do intestino, e elas são a nossa primeira fase de defesa contra o câncer se espalhando. Então, se a gente já analisa, depois da cirurgia, que existem esses gânglios comprometidos, também é necessário um tipo de tratamento complementar. E tudo isso para aumentar a chance de cura deste paciente. A gente tem, basicamente, 3 tipos de quimioterapia para câncer de intestino. Uma químio mais leve, que é utilizada em fases em que o paciente tem apenas a parede do intestino comprometida. É uma quimioterapia que dura, em média, 6 meses e é feita depois da cirurgia. Não costuma dar queda de cabelos, lógico, não é um passeio no parque, mas os sintomas são extremamente controláveis com as medicações antináusea e todos os cuidados que a gente tem atualmente. A grande maioria dos pacientes completa o tratamento e completa muito bem o tratamento. Quando o tumor já está pegando os gânglios em volta, a gente acaba adicionando uma outra quimioterapia e faz quimioterapias combinadas, com 2 tipos de remédios diferentes. Por isso ela fica um pouco mais pesada, ela tem uma duração de 3 a 6 meses e ela normalmente não cai cabelo, mas ela pode dar um pouco mais de náusea, um pouco de formigamentos nas mãos e nos pés, e às vezes algumas alterações, tanto intestinais quanto na boca, né, que podem ser aftas e mucosite. Já os pacientes que apresentam os tumores com metástase, e o que eu digo são metástases, são pacientes que às vezes têm os tumores que afetam outros órgãos. Então, ele já saiu do intestino e se alojou mais comumente no fígado e também no pulmão. Aí sim a gente tem diversos esquemas de quimioterapia. Hoje está avançando cada vez mais o conhecimento desse tumor e tem alguns casos em que, mais recentemente, baseado no perfil desse tumor, nem quimioterapia mais a gente usa. A gente pode usar até a imunoterapia. É a menor parte dos casos, a gente estima que 2 a 3% dos pacientes, mas é só para exemplificar para vocês que não é só um tipo de tratamento que existem. Existem vários tipos de tratamento e que hoje são perfeitamente factíveis de serem dados para a maioria dos pacientes que a gente tem. E, Tiago, deixa eu aproveitar que você explicou tudo isso da quimioterapia. Todas têm que ser na veia? Não, a gente tem algumas quimioterapias que podem ser orais, tá? Mas a grande maioria dos remédios ainda são dados pela veia. Tá? Mas a gente tem algumas medicações para tipos específicos de tumores, e especificamente uma medicação que a gente usa nesses casos mais precoces, ou seja, em que o paciente foi operado e tem que fazer o tratamento para aumentar a chance de cura, que também pode ser dado por boca. Então, a gente tem um menu de opções que a gente pode utilizar nesses casos. Entendi. Guilherme, vou aproveitar a pergunta do Vadir Roberto. Ele está dizendo que eventualmente faz colonoscopia e tem pólipos. Nunca teve um câncer nesses pólipos. Qual seria o tempo ideal entre os exames de intervalo para que ele não corra riscos do aparecimento de um câncer entre um exame e outro? Obrigado pela pergunta, Roberto. É uma ótima pergunta e, infelizmente, não tem uma resposta clara. Não posso te falar que é daqui 6 meses, 1 ano ou 3 anos. Isso varia de caso a caso. Primeira coisa é parabéns, porque isso prova que a colonoscopia serve para a prevenção. Então, os pólipos, eles são verruguinhas que tem no intestino que são totalmente assintomáticas. Ninguém sente que tem um pólipo lá. E quando você faz a colonoscopia e retira esse pólipo, você evita que ele vire um tumor ao longo dos anos. Nem todo pólipo vai virar um tumor, mas a maior parte dos tumores surgiram a partir de um pólipo. A decisão do período ideal para repetir o exame de colonoscopia, ele leva em consideração alguns fatores. Então, entre esses fatores tem o número de pólipos que foi ressecado, o tamanho do pólipo que foi ressecado e as características da microscopia. Então, sempre quando um pólipo ele é retirado e mandado para biópsia, o patologista olha no microscópio e vai nos dizer as características desse pólipo, e a partir disso a gente consegue estimar qual que é o intervalo ideal para repetir a colonoscopia para aquele paciente individualizadamente. Então,
para todo mundo que retira um pólipo, é sempre importante consultar o seu médico para identificar qual que é o período ideal para repetir o próximo exame de colonoscopia de forma preventiva e, dessa forma, minimizar bastante o risco de ter um câncer do intestino, um câncer coloretal. Vou aproveitar já você, Guilherme, que está com a palavra aí, e responder a Bernadette de Souza. A Bernadette Souza perguntou e comentou que a irmã dela fez um exame de colonoscopia, tirou um pólipo, e o pólipo era maligno. Então, eu queria que você explicasse para o pessoal que está escutando a gente quando que a colonoscopia é capaz de tratar um pólipo maligno como esse da Bernadette Souza, da irmã da Bernadette. Então, como eu disse, o pólipo, algumas vezes ele pode virar um câncer. Um pólipo maligno quer dizer que esse pólipo ele já é um câncer. Só que muitas vezes, quando ele é retirado pela colonoscopia, ele está numa fase tão inicial do câncer, tão superficial, que a própria colonoscopia é suficiente para tratar esse tumor, esse câncer, sem necessidade nem da cirurgia, nem mesmo de quimioterapia. Então, para saber se um pólipo ele pode ou não ser um câncer num pólipo é suficientemente tratado com a colonoscopia, a gente deve ver o resultado da biópsia dele, da patologia, que vai nos dar informações detalhadas sobre esse câncer inicial, e a partir daí a gente vai decidir se o risco dele estar espalhando para as ínguas, como o Tiago falou, ao redor do intestino é muito baixo, e nesse caso não é necessário fazer a cirurgia, ou se é um pouco maior, e aí vale assim fazer a cirurgia para minimizar o risco de estar deixando o tumor para trás. Então, muitas vezes sim, o tumor pode ser tratado só com a colonoscopia, mesmo estando num pólipo e sendo um câncer, mas, mais uma vez, essa informação, essa decisão tem que ser individualizada, e aí a participação do oncologista é importante também, junto com o cirurgião, para ver justamente esse risco do tumor já ter espalhado para os linfonodos, e quando a gente suspeita desse risco, a gente indica a cirurgia para retirar o pedaço do intestino e as ínguas. Caso contrário, o segmento é feito com a colonoscopia. Ainda que decida por não retirar o intestino, é importante fazer um segmento de perto, porque o tumor às vezes pode retornar assim no intestino e mesmo em outros órgãos. Lembrando que quando ele é maligno, quer dizer que ele já virou um câncer, e como qualquer câncer, a gente tem que fazer um acompanhamento mais de perto do que de uma pessoa que nunca teve um câncer. É isso mesmo. Então, Bernadette, não se preocupe, a sua irmã deve ter tido um pólipo maligno, que deve ter sido bem superficial, e foi recomendado para ela um exame de controle depois de um ano, que é perfeitamente cabível e adequado, considerando que os resultados da biópsia tenha sido essa lesão superficial que o Guilherme descreveu. Tiago, estão perguntando aqui, a Neuza Alexandre, a pessoa vai ao banheiro e sangra, dói ao evacuar. Tudo que dói e sangra é câncer no intestino, não? Não, na grande maioria das vezes não, viu, Neuza? Obrigado pela pergunta, e isso é uma dúvida bastante comum no nosso consultório, principalmente as pessoas que veem sangue quando passam papel higiênico, ou vão se limpar, ou veem sangue vivo, propriamente dito. Na grande maioria, quando está associado a uma dor ao evacuar, são fissuras ou hemorroidas. O que vale lembrar é que também é bem comum as pessoas pensarem, é uma fissura, é uma hemorroida, deixarem para lá e não procurarem atendimento. Tá? Então, de novo, ninguém quer alarmar ninguém, mas o que a gente precisa é começar a prestar atenção no nosso corpo e, consequentemente, ver o que está diferente. De novo, na grande maioria das vezes, isso é uma doença benigna, local do ânus, e que não vai te trazer problema nenhum, com um tratamento bastante simples. Mas é mais do que importante que uma pessoa habilitada avalie e diagnostique se realmente não é nada demais ou se pode ser, sim, um sinal de um tumor. Acho que essa mensagem do Tiago é super importante, Neuza. Aqui, a gente não deve simplesmente admitir
que é hemorroida e que é fissura e não fazer o exame, ficar tranquilo, porque a gente pode deixar passar algo diferente, algo mais preocupante. Então, tem que procurar um médico para isso. Guilherme, a gente recebe com frequência no nosso consultório, acho que mais do que o Tiago até, pacientes que têm o diagnóstico do intestino irritável. Explica para o pessoal em casa o que é a síndrome do intestino irritável. Eu sei, eu vou aproveitar o pessoal que está perguntando isso, a Patrícia Freschi, vai ter um dia que nós vamos discutir especificamente as patologias benignas e clínicas, e o intestino irritável é uma doença muito frequente. O Dr. Tomás Navarro, que é um clínico do nosso hospital, vai discutir esse assunto com mais detalhe. Mas, Guilherme, explica pelo menos resumidamente, o que é o intestino irritável? Obrigado pela pergunta, Patrícia. Então, como o Rodrigo falou, a síndrome do intestino irritável é um diagnóstico muito comum, com uma frequência muito grande. Os pacientes que chegam ao nosso consultório têm a síndrome do intestino irritável. E tentando resumir de uma forma breve o que é a síndrome do intestino irritável, basicamente, a síndrome do intestino irritável são aquelas pessoas que têm sintomas intestinais, então, cólicas abdominais, intestino preso, diarreia, em que é feita toda a investigação do intestino com colonoscopia, tomografias, e a gente não encontra uma causa anatômica para esses sintomas. Então, não tem uma inflamação do intestino, não tem um tumor, não tem um pólipo, não tem nenhuma alteração anatômica. Ainda assim, a pessoa tem o sintoma, mas esse sintoma, essa síndrome, ela está relacionada com a função do intestino. Então, quem tem síndrome do intestino irritável, normalmente os sintomas estão relacionados com o intestino que contrai mais ou contrai menos, e isso causa mais sintomas. Então, não tem nenhuma correlação com o câncer coloretal. Quem tem síndrome do intestino irritável não tem um risco maior de ter tumor. Tem que, como qualquer outra pessoa, fazer os exames preventivos e, na verdade, tem que até antes das outras pessoas procurar o seu médico porque já tem algum sintoma, então não é uma pessoa assintomática, mas pode ficar tranquila porque isso não aumenta o seu risco de ter o tumor do intestino. Vou aproveitar, Gui, que você está aí com o microfone ligado, porque tem uma pergunta do Theo importantíssima, que é a questão da bolsa de colostomia. Então, quando a pessoa usa isso é uma coisa importante, né? E teve uma repercussão ainda maior, porque o nosso presidente ficou com uma bolsa de colostomia também, por conta daquele atentado que ele recebeu. Então, agora é um assunto que todo mundo quer saber. Quando a gente usa a bolsa de colostomia e faz a cirurgia para religar o intestino, para reconectar o intestino e parar de usar a bolsa, a pessoa vai ter uma vida normal ou ela vai ter consequências e sequelas para o resto da vida? Theo, é uma ótima pergunta, porque a bolsa de colostomia, na minha opinião, é o maior estigma, é o maior medo de uma pessoa quando recebe o diagnóstico de um tumor coloretal. Porque todo mundo, ou 99% das pessoas, tem medo de ter uma bolsa de colostomia. Para quem não sabe, a bolsa de colostomia é quando a gente puxa o intestino na barriga e faz um desvio. Então, a pessoa, ao invés de evacuar pelo ânus, ela passa a evacuar por um orifício na barriga, por onde saem as fezes. Isso, às vezes, na cirurgia para o câncer do intestino é usado de forma definitiva, o que é muito pouco frequente, por sorte, graças aos tratamentos já desenvolvidos até hoje, mas às vezes é utilizado de forma temporária. Quando a gente faz a cirurgia para religar o intestino, então, a gente reverte uma dessas bolsas de colostomia ou ileostomia feitas de forma temporária, normalmente a pessoa passa a ter uma vida normal, como a de qualquer outra pessoa que nunca teve a bolsa de colostomia ou de ileostomia. Mas isso está relacionado um pouco, então algumas pessoas vão ter sim sintomas depois que religa a bolsa de colostomia ou de ileostomia, de acordo com o que sobrou do intestino dela depois da cirurgia que foi retirado o intestino. Então, quando retirou uma parte muito perto do ânus,
que é o reto, normalmente essas pessoas têm mais sintomas depois que religa. Então, o intestino funciona de uma forma, às vezes, mais desconfortável, numa frequência incômoda ou até com um pouco de dificuldade para segurar as fezes. Mas quando essa parte do intestino, que é o reto, não foi ressecada, normalmente as pessoas têm uma função intestinal normal, sem nenhuma outra complicação. Lógico, variando de caso a caso, mas na grande maioria segue uma vida normal, como se nunca tivesse tido uma bolsa de colostomia ou ileostomia. Tiago, uma pergunta frequente no consultório é a questão da hereditariedade. Quer dizer, esse câncer do intestino é culpa do que eu herdei dos meus pais, dos meus antepassados? Tem algum componente hereditário no câncer do intestino? Como é que a gente deve encarar essa questão no câncer do intestino? Ótima pergunta, Rodrigo. A grande maioria dos tumores não tem fatores hereditários. Basicamente, o que a gente chamaria de fatores hereditários propriamente ditos é que a gente poderia encontrar na genética desse paciente ou da família dele alguma mutação que a gente sabe que aumenta muito a chance de câncer. E aí são dois pontos interessantes. O primeiro aumenta a chance, eu não estou falando que é certeza que vai ter, mas o que nos diz isso é que, pelo aumento da chance, a gente precisa mudar a maneira como a gente previne o câncer nesses pacientes, basicamente começando a fazer a colonoscopia mais cedo e assim por diante. E existe uma outra coisa chamada aglomeração familiar ou agregação familiar. São aqueles casos em que a gente sabe que várias pessoas da mesma família tiveram um tumor e a gente faz o teste e não encontra nada, não encontra nenhuma mutação. Isso geralmente acontece por dois motivos, porque realmente pode ser, é um tumor tão comum na população mundial que podem acontecer casos agregados familiares, mas a gente não pode esquecer que a genética e a medicina no geral é uma ciência em desenvolvimento. Então, coisas que a gente olhava para trás e a gente achava que não tinham relação com câncer, hoje a gente consegue comprovar que têm relação. E isso pode acontecer também com a genética. Mutações que a gente olhe para trás e fale isso não tem a ver com câncer, conforme nós temos mais pessoas fazendo os testes, conforme a gente tem mais resultados, isso pode se provar sim que teve relação. E por isso a gente fala para essas pessoas que têm uma agregação familiar que elas também devem procurar um aconselhamento. Acho que é bastante válido uma dica bem simples. Pacientes ou pessoas que têm uma história de câncer de intestino na família devem começar a fazer a colonoscopia 10 anos antes do primeiro caso na família. Exemplo, digamos que eu tivesse meu pai que tivesse um tumor de intestino aos 50 anos de idade. A gente sabe que a população geral deve começar a fazer, mesmo assintomático, a partir dos 45 anos a colonoscopia. Mas como meu pai teve com 50 anos, eu devo começar com 40, 10 anos antes do caso mais precoce na família. Ou seja, se foi com 32 anos, as pessoas que são parentes devem começar a fazer aos 22 anos. Tiagão, aproveita que você está com o microfone ligado, responde a Rafaela Rosas, que está perguntando se existe alguma sequela para o paciente que cura do câncer coloretal. Rafaela, ótima pergunta. E é sempre bom a gente falar. Sequelas são raras, mas o que a gente tem que sempre frisar é que qualquer paciente que teve um câncer coloretal, ele sim tem chances de cura, mas ele deve fazer um acompanhamento para o resto da vida. Um paciente que teve um câncer de intestino, ele pode sim ter algumas sequelas mínimas quando usou alguns tipos de quimioterapia que geralmente dão o que a gente chama de neuropatia. Neuropatia nada mais é do que um machucado nos nervos, principalmente das mãos e dos pés, como eu citei anteriormente. Então, não é infrequente termos pacientes que passaram por essa quimioterapia e que depois de 1 a 2 anos ainda sentem uma certa dormência na ponta dos dedos e assim por diante. A grande vantagem é que a maioria dessas sequelas não são sequelas
funcionalmente graves. O que significa isso? Que os pacientes conseguem ter uma vida praticamente normal, mesmo com essas mínimas sequelas. Mas o que eu quero enfatizar novamente é que a gente precisa sim pensar na reabilitação do paciente que curou o câncer de intestino. E o que é isso? O paciente que já teve um câncer de intestino, se ele não retirou o intestino inteiro, ele pode ter outros pólipos que, no futuro, podem se transformar, sim, em um novo câncer de intestino. Então, por isso, esse paciente deve, sim, fazer acompanhamentos, mesmo que tenha retirado parte do intestino, deve continuar fazendo colonoscopias e, principalmente, deve admitir e tomar um estilo de vida mais saudável, controlando dieta, fazendo exercícios físicos, evitando cigarro e evitando principalmente. Guilherme, duas perguntas diretas. A primeira é da Ângela Campos. Quando a gente fica mais velho, a frequência intestinal muda. Quer dizer, o relógio intestinal ele pode funcionar com uma frequência menor. E a segunda pergunta, que é da Elia Ricker, o pólipo causa sangramento? Ângela, o intestino, ele, ao longo da vida, ele muda o relógio intestinal. Então, tem gente que, quando era mais jovem, ia mais vezes ao banheiro, fica mais idoso, fica mais constipado. Isso é uma alteração que, na maior parte das vezes, é natural do organismo. Está muito relacionado com a ingesta. Então, idosos têm uma tendência a ingerir menos água do que os jovens, e isso, quem ingere menos água, costuma ir menos ao banheiro. Isso tudo é funcional, é normal do organismo. O que eu chamei atenção antes, e eu vou só repetir brevemente aqui, é que sempre quando a gente nota uma mudança abrupta no funcionamento do intestino, a gente deve investigar, mas não quer dizer que isso não seja natural do nosso organismo. E responder da Hélia, a maior parte dos pólipos, Hélia, é assintomático, não sangra. Mas quando esses pólipos estão muito grandes, ou principalmente muito próximo do ânus, eles podem sim causar sangramentos e às vezes até prolapsar pelo ânus, que é sair pelo ânus quando vai evacuar. Então, o sangramento deve sempre ser investigado. O pólipo como causa é pouco frequente, mas pode acontecer, e a maior parte dos pólipos ele não sangra de forma que a gente enxerga no vaso. Então, é importante essa mensagem do Guilherme, do Dr. Guilherme, Elia, que a gente não precisa ficar esperando o sangramento para achar que tem pólipo. A gente tem que fazer o exame da colonoscopia mesmo quando a gente não tem um sangramento, porque existe uma possibilidade muito grande de a gente ter pólipo, particularmente quando a gente chega nos 45 anos de idade, tá certo? Então, hoje em dia, o limite para começar a fazer investigação através de colonoscopia é a idade de 45 anos. Tiago, a gente tem visto cada vez mais gente jovem com câncer do intestino, você já fez esse comentário. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é: o câncer no indivíduo mais jovem, e quando a gente fala mais jovem, com menos de 45 anos de idade, primeira coisa, ele é mais agressivo? Essa é uma questão que martela a nossa cabeça diariamente, Rodrigo. Infelizmente, a gente não sabe se o tumor é mais agressivo. A gente já tem algumas pistas que os tumores nos pacientes mais jovens, eles têm mutações e composições diferentes dos tumores nos pacientes mais idosos. Mas um dos fatores que pode influenciar isso é que é bem comum a negligência aos sintomas em pacientes mais jovens. Como até recentemente isso era uma raridade, não era infrequente que paciente que tem um sangramento, uma mudança de hábito intestinal mais importante, até dores abdominais, ele negligenciasse achando que não eram outros diagnósticos, coisas mais simples, e não procurasse o serviço de saúde ou até próprios médicos pensassem que não era nada e não pedissem uma colonoscopia. Então, a gente tem esse viés de que muitos desses pacientes, na verdade, não tiveram um diagnóstico adequado, e sim foi descoberto já o tumor em fases mais avançadas. Tá? Então, por isso, eu volto a frisar, nunca, mesmo por idade, deve ser negligenciado um sintoma ou um sinal que possa ter a ver com tumor de intestino. Eu vou fazer a pergunta ao contrário para o Guilherme. Guilherme, a gente já viu com alguma frequência a gente dizer: já está muito velhinho,
eu não quero fazer cirurgia, eu não quero fazer quimioterapia, melhor deixar como está. Que você acha que a gente podia contar para os nossos, ou dizer para os nossos internautas que estão escutando essa conversa hoje? Porque isso é um tabu também, né? As pessoas falam assim, a minha tataravó está com um problema de intestino, mas ela está tão velhinha, acho que eu vou deixar, porque não é melhor deixar, não vai operar, fazer uma cirurgia. Conta para a gente qual que é a sua visão disso hoje em dia. Rodrigo, então, com o avanço das técnicas de cirurgia e de anestesia, principalmente, o procedimento cirúrgico para um tumor do intestino, na grande maior parte das vezes, é um procedimento que, apesar de ser de grande porte, ele tem um risco intraoperatório que não é grande, que não é descontrolável, descabível. Então, mesmo pacientes idosos, bastante idosos, normalmente, quando a gente tem a suspeita de um tumor coloretal, a gente deve sim investigar, e se a gente diagnostica, a gente deve sim tratar, porque na grande maior parte das vezes esse paciente ele tolera o tratamento. Lógico que a gente tem um cuidado redobrado com o paciente mais idoso, porque ele é mais frágil, as coisas nele tem que ser tudo muito mais medidas. Por isso que normalmente é necessário uma avaliação do cardiologista para dizer que o coração está em bom estado para suportar a cirurgia, e assim como de outros especialistas, de acordo com os problemas de saúde que o idoso tem. Mas o simples fato de um paciente ser idoso não é e não deve ser jamais considerado um critério para não tratar um tumor do intestino. Esse paciente, sim, deve ser tratado, e hoje em dia que a população está vivendo mais, muitas vezes um paciente idoso ele é tratado e vive ainda por muitos anos e vai morrer mais velhinho ainda de uma outra causa não relacionada com o tumor do intestino. Então, jogar a toalha para um paciente, dizer não vou tratar, é uma decisão que deve ser muito bem discutida com toda a equipe médica. Acho que é importante essa mensagem, Guilherme, de que deixar lá é possível que traga mais complicações e mais dificuldade e mais sofrimento do que o próprio tratamento. Tiago, agora eu vou perguntar para você a mesma pergunta que eu fiz para o Guilherme. Ele se referiu à idade avançada e pacientes que não querem ser operados. E quando a gente opera e um paciente já idoso, vai fazer quimioterapia, já está com uma idade avançada. Isso mudou nos últimos anos também, porque o Guilherme disse para a gente que mudou a técnica cirúrgica, mudou a anestesia. Como é que está na quimioterapia e na oncologia em geral? Rodrigo, mudou muito, e mais recentemente a gente até tem uma subespecialidade dentro da oncologia, que é a oncogeriatria, e que basicamente é uma especialidade onde há uma avaliação muito bem feita do status desse paciente. O que chamo de status é a saúde real. Basicamente, a idade do RG não quer dizer que seja a idade real do paciente, é o que a gente às vezes brinca. A gente tem pacientes de 80 anos com modelo de 60 e a gente tem pacientes de 60 anos com modelo de 80. Né? Então, assim, a gente precisa realmente individualizar a tolerância de cada paciente. A gente tem diversas ferramentas que ajudam a gente a prever o quanto a quimioterapia vai trazer, principalmente efeitos colaterais ou não para esses pacientes. Mas um ponto bastante interessante é que, como isso vem mudando muito recentemente, a população está vivendo cada vez com mais qualidade, cada vez com mais acesso à saúde, a gente sempre tem que ponderar os riscos e benefícios de cada tratamento que a gente faz. De novo, muito importante frisar que o tratamento curativo do câncer coloretal é a cirurgia. Os tratamentos que a gente faz depois, seja quimioterapia, seja radioterapia, principalmente nos tumores localizados, eles têm um intuito muito mais de aumentar as chances de cura que a cirurgia por si só já trouxe, do que necessariamente eles sozinhos fazerem toda a diferença. Então, por isso, que é muito importante essa discussão multidisciplinar. O quanto aquela quimioterapia vai trazer de benefício, o quanto ela pode trazer de malefício, e uma decisão sempre compartilhada com o paciente do que esperar daquilo e de como lidar caso hajam algumas complicações.
Guilherme, eu vou aproveitar e perguntar para você, porque eu me lembro bem, não foi muito tempo atrás, em que a cirurgia do câncer do intestino era um cortão que tinha que fazer na barriga, a cirurgia que a gente chamava de céu aberto, que fazia um corte extenso no abdômen, longitudinal. Ainda precisa fazer uma cirurgia desse tipo para o tratamento do câncer do intestino nos dias de hoje? Tem algumas tecnologias mais modernas para isso hoje? Para fazer a cirurgia para o câncer do intestino, Rodrigo, ainda algumas vezes é usada essa estratégia do céu aberto, da laparotomia, mas, como eu disse, as técnicas avançaram ao longo dos anos e hoje em dia tanto a laparoscopia quanto a robótica podem ser utilizadas e empregadas para fazer a cirurgia do câncer coloretal. Essas são cirurgias técnicas chamadas de minimamente invasivas, porque elas não fazem aquele corte enorme na barriga, faz apenas alguns pequenos furinhos por onde o cirurgião opera com uma câmera dentro da barriga após insuflar a barriga com ar. E, com isso, a gente diminui o trauma cirúrgico. Então, o que isso quer dizer? O tanto que o paciente vai sentir da cirurgia depois é reduzido quando a gente utiliza as técnicas minimamente invasivas, como a laparoscopia ou a robótica. Então, muitas vezes a recuperação é mais rápida, a volta da alimentação, do funcionamento do intestino também é mais precoce, principalmente em pacientes idosos, que a gente quer minimizar um trauma. Talvez essa seja uma estratégia muito boa e preferencial comparado com as técnicas abertas. Não está errado fazer aberto, mas hoje em dia as técnicas minimamente invasivas são muito utilizadas e têm os resultados iguais à técnica aberta para fazer a cirurgia do câncer coloretal, quando a gente quer dizer na chance de curar o câncer. Tiago, nós falamos muito de quimioterapia, falamos de cirurgia e não falamos nada de radioterapia. O câncer do intestino tem algum papel, tem alguma importância a radioterapia no câncer do intestino? Tem sim, não especificamente do intestino, mas na parte final do intestino, que é o reto. Basicamente, e aqui eu estou com duas pessoas que entendem disso demais da conta, o reto ele é um órgão que tem algumas características próprias. E a principal característica do reto é por ele estar muito perto dos ossos da bacia, o que ele tem de tecido em volta dele pode dificultar um pouco a cirurgia. Então, basicamente, desde os anos 90 para cá, a gente acabou empregando a radioterapia e de diferentes maneiras para melhorar os resultados da cirurgia e da quimioterapia nestes tumores de reto. Basicamente, o que a gente aprendeu é que fazer radioterapia, em alguns casos, diminui a chance do tumor voltar ali naquela gordura que existe entre o reto e os ossos da bacia e, consequentemente, aumentando a chance de cura local desses pacientes. O que eu chamo de cura local é o tumor não voltar dentro da bacia. Mais recentemente, a gente começou a notar também que a radioterapia pode ser até curativa quando combinada em quimioterapia, em alguns casos. E em alguns tumores de reto, só a radioterapia com a cirurgia curam estes pacientes. Na grande maioria das vezes, a radioterapia e a quimioterapia elas são utilizadas antes de uma cirurgia, com dois intuitos principais. O primeiro, esterilizar aquilo, e o segundo, diminuir o tumor e facilitar uma cirurgia para o cirurgião no momento em que ele for operar aquele tumor de reto. Então, especificamente em tumor de reto, a gente usa muito, sim, a radioterapia, quase sempre combinada à quimioterapia. Já nos tumores de intestino mais altos, que a gente chama, então, tanto no começo do reto, que a gente chama de reto superior, ou mais no descendente, sigmoide, ou no resto do intestino grosso, a radioterapia não parece ter papel. Então, a gente emprega em exceções das exceções. Tiago, aproveita que você está com o microfone ligado e responde a Beth Serinoli. Meu pai faleceu de câncer do intestino. Ponto.
qual o percentual de chance de eu desenvolver também? Beth, é uma pergunta muito boa e uma pergunta que aterroriza a maioria das pessoas que teve um caso na família. Posso te dizer com toda certeza que a chance é pequena se observarmos algumas características. As primeiras características: com que idade seu pai teve um tumor de intestino? Quanto mais idosa uma pessoa, menor a chance de ser hereditário. Os cânceres hereditários, ou seja, esses que são devidos a mutações, que são transmitidas de pais para filhos, na grande maioria das vezes eles se manifestam em fases mais precoces da vida. Essa é uma característica de qualquer tumor hereditário. Mama, estômago, intestino, geralmente aparecem em pacientes mais jovens do que a gente está vendo. O tumor de intestino é tão comum, mas tão comum, que hoje ele é o terceiro tumor maligno mais comum do Brasil. Se a gente tirar câncer de mama, que só dá em mulher, e tirar câncer de próstata, que só dá em homem, mulher só entre aspas, mas a grande maioria dos cânceres de mama são em mulher, o câncer de intestino é o câncer mais comum que a gente tem, tanto em homens quanto em mulheres. Então, assim, é muito mais provável que seja o tumor do seu pai relacionado a isso, hábitos de vida que a maioria da população tem e assim por diante, e que numa fase mais tardia da vida acaba aparecendo um tumor de intestino. Outra coisa que a gente deve observar é quantos cânceres de intestino ou relacionados ao intestino, tipo câncer de útero em mulheres, né, ou às vezes até câncer de estômago, podem ter na família. O que a gente sabe também é que quanto maior o número de cânceres na família, em pacientes relativos, ou seja, que nasceram da mesma prole ali, então tios, que são irmãos dos pais, irmãos, primos e assim por diante, avós, maior as chances disso ter uma mutação genética. Mas, de novo, vale frisar, para qualquer pessoa, tendo ou não tendo câncer na família, 45 anos, deve sim começar a fazer colonoscopias. Quem tem um caso de câncer na família deve começar a fazer 10 anos antes do primeiro caso, começando no mais cedo. Se o paciente teve dos 55 anos para frente, a partir dos 45 anos. Se teve dos 55 anos para baixo, é só tirar 10 anos de quem teve esse câncer, ou seja, menos do que 45 anos. Guilherme, eu vou aproveitar e tocar num assunto que é uma tecnologia nova, vamos dizer assim, entre aspas, porque já não é tão nova assim, mas muita gente já ouviu falar do que é uma colonoscopia virtual. Porque você falou bem de que a gente, para detectar um câncer do intestino, para saber se eu estou com câncer do intestino, precisa fazer uma colonoscopia. Mas existe a colonoscopia virtual. Explica, pessoal, o que é uma colonoscopia virtual. A colonoscopia virtual, ela é um exame tão bom quanto a colonoscopia convencional para diagnosticar um tumor do intestino. A colonoscopia virtual, ela é um exame de tomografia, então é um exame radiológico. Para fazer esse exame, o principal diferencial da colonoscopia convencional é que o paciente não precisa tomar nenhuma sedação e não precisa introduzir nenhum aparelho, nenhuma câmera pelo ânus para olhar todo o intestino. O que é feito é o paciente faz um preparo intestinal da mesma forma que a colonoscopia convencional e quando vai realizar o exame de tomografia, então, é colocada uma sondinha bem fina pelo ânus que injeta um pouco de ar dentro do intestino e só. E com isso, o radiologista, que é um médico que analisa a colonoscopia virtual, faz uma reconstrução em 3 dimensões de todo o intestino e ele consegue identificar ali pólipos e tumores do intestino. O principal problema da colonoscopia virtual é que se qualquer pólipo ou mesmo um tumor é identificado no intestino com esse exame não permite nem a ressecção dos pólipos, nem a biópsia de possíveis tumores. Então, ele tem que ser complementado com uma colonoscopia convencional. Mas se o exame vem completamente normal, o paciente ele fica assim seguro de seguir o seu rastreamento na próxima recomendação do seu médico, que normalmente é de 3 a 5 anos, frente a um exame normal de colonoscopia virtual. Ótimo, Guilherme. Eu vou aproveitar. Tiago, nós temos mais espaço para mais uma pergunta para você. E aí nós estamos na fase final e nós estamos perguntando de exames. O Guilherme falou da colonoscopia virtual. Todo mundo quer saber do
PET-CT, do PET-scan no câncer coloretal? Porque quando a gente vê um paciente com câncer coloretal, a primeira pergunta da família é: tem que fazer PET-scan? Tem que fazer PET-CT? Rodrigo, eu sinceramente acho que cada vez menos a gente necessita de um PET-CT na maioria dos casos. O principal fator disso é que as nossas tomografias estão melhorando muito e a tomografia é um exame muito mais acessível do que o PET-scan. Então, isso facilita para a gente. O PET-scan às vezes tem tempos demorados, não são todos os lugares que fazem, tem todo um controle que precisa ser feito antes, aprovações de convênio e assim por diante. E ele raramente traz informações diferentes do que uma tomografia bem feita ou uma ressonância bem feita pode trazer para a gente. A vantagem do PET-scan, e que a gente ainda utiliza muito, é principalmente quando a gente tem dúvida se um achado é ou não relacionado ao tumor. Basicamente, você vê uma alteração no fígado e assim por diante que você não conseguiu definir muito bem pelas tomografias, o PET-scan ele pode te dar uma informação metabólica. O que é aquilo? Não é só a imagem, ele consegue dizer se aquilo está ativo ou não, e se está ativo, provavelmente tem a ver com um tumor. E outro caso que a gente utiliza bastante é quando, por exemplo, um paciente fez uma cirurgia de câncer de intestino, a gente acompanha ele com exames e a gente pede exames de sangue chamados marcadores tumorais. Marcadores tumorais são nada mais do que algumas substâncias que acabam circulando no sangue do paciente que, quando sobem, podem ter a ver com o tumor. E que eu digo podem ter a ver? Não significa em todos os casos que o paciente tem um tumor. Mas quem já teve um tumor antes, foi retirado e ele volta a subir, o PET-scan pode trazer informações, às vezes, de alguns tumorzinhos que estão escondidos e que nas tomografias comuns a gente acaba não vendo. Então, a indicação clássica de PET-scan é essa. Na grande maioria das vezes, as tomografias já são exames de grande valia que não precisam de mais nenhuma colaboração de outros exames. Então, às vezes a gente fica nessa de que, sem o PET-scan eu não posso tratar. Não, na grande maioria das vezes é possível tratar com a maior qualidade sem ter um PET-scan em mãos. Tá bom. Bom, pessoal, nós estamos chegando no nosso horário aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Tiago Jorge, Dr. Guilherme Pagim São Julião, que são especialistas do Centro Especializado em Oncologia e Cirurgia do Aparelho Digestivo aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu gostaria também de lembrar quem está nos assistindo que o conteúdo vai ficar gravado, ele pode ser assistido de novo no site, no Facebook e no YouTube do hospital. Se você tem alguma pergunta que não deu tempo de fazer ou que a gente não conseguiu esclarecer, por favor, pode fazer a pergunta de novo no Facebook do hospital, que a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês. Então, um grande abraço para todo mundo, obrigado por terem participado e a gente se vê na próxima live do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Um grande abraço para todo mundo. Até logo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.